História 1. Eu ouvirá uma história do meu melhor amigo do Provo Canyon, a quem chamarei de R para preservar sua privacidade. Era uma narrativa tão chocante e assustadora que me senti compelido a compartilhá-la com todos vocês. Então, sem mais delongas, aqui vai. Numa noite de outubro nítida, enquanto o sussurro do inverno iminente agitava o ar e o véu entre os vivos e os mortos parecia perigosamente fino, meus amigos e eu nos reunimos ao redor de uma fogueira tremeluzente. Estávamos lá para participar da tradição secular de contar histórias de fantasmas, com o Halloween se aproximando. O brilho do fogo lançava sombras misteriosas ao nosso redor enquanto nos aprofundávamos em contos de espectros e espíritos, cada narrativa mais arrepiante que a anterior. No meio das histórias, minha amiga Raquel hesitou quando chegou a vez dela. Ela afirmou que sua história não era apenas uma história, mas um fragmento da história sombria e verdadeira de sua família. Intrigados pelo tom solene em sua voz, a incentivamos a continuar. Ela contou sobre o primeiro encontro de seus pais, uma noite agradável com a incômoda sensação de um primeiro encontro. À medida que a noite avançava, o pai dela, impulsionado por um impulso espontâneo, sugeriu uma caminhada à meia-noite pelo Provo Canyon. Ele conhecia as trilhas, sendo um escalador experiente que havia conquistado muitos de seus rostos rochosos. Eles dirigiram até a boca do canyon, o céu noturno uma tapeçaria de estrelas, a lua apenas um filete de luz. A escuridão era quase palpável quando começaram a trilha, guiados apenas pelo brilho celestial acima. Continuaram até que o pai de Raquel pisou em algo macio no caminho. Neste momento, um arrepio percorreu seus corpos, como se soubessem que algo estava muito errado antes de seus cérebros acompanharem. Estava completamente escuro, e eles não conseguiam ver nada, mas ambos sentiram a necessidade urgente de sair. No instante em que se agarraram um ao outro para sair, ouviram um farfalhar de passos e folhas ao redor deles. Poderia ter sido um animal, mas o pai de Raquel conhecia bem essas florestas para saber que não havia animais perigosos ali. Os passos soavam muito mais como os de outra pessoa, o que os assustou profundamente. Sem perder um segundo, correram de volta pela trilha até o carro. Olharam para trás, mas ninguém estava lá. Mas a história não termina aí. Os horrores reais estavam ainda por vir. Anos depois, eles estavam casados e assistiam a uma entrevista na TV com Ted Bundy, o assustador serial killer. Bundy falava sobre uma noite no Provo Canyon em que quase foi pego. Ele disse que acabará de fazer algo terrível com uma garota quando ouviu pessoas se aproximando. Ele se escondeu e viu um cara entrar na garota, depois se virar e sair sem motivo. É assustador quando penso no que teria acontecido se eu tivesse visto. Isso assustou Raquel e seus pais profundamente. Eles perceberam que eram aquelas pessoas. A coisa macia no chão era a garota que Bundy ferira. Eles não podiam acreditar. Estavam tão perto de um assassino e nem sabiam. Depois que terminei a história, todos nós ficamos ali perto da fogueira, em silêncio. A história fez tudo parecer diferente, como se a noite estivesse mais escura e as estrelas não fossem mais tão amigáveis. Todos nós pensamos em como a vida pode ser frágil e como há coisas assustadoras lá fora, apenas fora de vista, esperando. História 2. Estava cortando o caminho de 29 Palmeiras, Califórnia para Albuquerque. 29 Palmeiras fica bem no meio do nada, a leste de Los Angeles. A estrada que peguei tinha apenas 2 pistas, cortando nada além de poeira e céu, exceto por essa cidade quase fantasma chamada Amboy. Amboy está praticamente morta, situada quase ao nível do mar como o Vale da Morte, com um vulcão adormecido de um lado e um enorme deserto salino do outro. Naquela época, havia rumores de atividades estranhas de culto acontecendo lá. Então, lá estava eu, dirigindo sozinho no meio do dia. Parei em Amboy para tirar uma foto da placa da cidade apenas para mostrar aos meus amigos que me desafiaram a dirigir por esse caminho até a I-40. Pulei de volta no meu carro e comecei a subir nas montanhas que ficam entre Amboy e a I-40. Quando cheguei ao topo, estava indo para o norte por esse desfiladeiro com gramíneas altas de ambos os lados da estrada. À frente, avistei algo na estrada. À medida que me aproximava, diminuí a velocidade e vi um Pontiac Fiero vermelho estacionado de lado, bloqueando ambas as pistas.
Havia uma mala aberta com roupas espalhadas e duas pessoas, um homem e uma mulher, deitados com o rosto no chão. Eu estava lá no banco do motorista, meu coração batendo forte contra minha caixa torácica, e estava examinando a área, tentando entender o que eu estava vendo. Parte de mim, a parte humana e militar, queria acreditar que havia uma boa explicação. Talvez devesse sair, oferecer ajuda ou verificar se esses corpos estavam realmente mortos. Talvez o assassino estivesse espreitando por perto, e eu poderia impedi-lo. Eu estava lutando com minha consciência, tentando suprimir o medo que me envolvia. Mas tudo em mim gritava que isso estava errado. Sair do carro estava fora de cogitação, como as ações estúpidas nos filmes de terror. Mas então, enquanto eu observava, olhando para a estrada escaldante, vi. Um dos corpos se moveu, de maneira um pouco suave demais para ser um espasmo de dor ou o lento retorno da consciência. Era deliberado, controlado, e foi o único aviso que precisei. Aquilo não era um acidente, era uma armadilha, e eu era presa. Eles não contavam com alguém armado e alerta. Foi quando soube que não haveria ato de bom samaritano hoje, não quando cada instinto gritava que isso estava errado, que havia perigo aqui, tão profundo quanto o desfiladeiro ao meu redor. Passei direto pelo fiero, evitando-o e as figuras na estrada. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos ouvidos. Empurrei o carro mais alguns metros e depois aliviei o pé do acelerador, tentando controlar minha respiração, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando olhei no retrovisor. Os dois corpos agora estavam de joelhos, e cerca de 20 pessoas estavam saindo da grama dos dois lados da estrada. Olhando mais de perto, um arrepio percorreu minha espinha. Estavam usando máscaras bizarras, parecidas com coelhos sorridentes torcidos. Ficaram lá parados, alinhados, com os rostos mascarados virados para mim, imóveis e silenciosos. Era como uma cena de algum carnaval distorcido, e eles eram a plateia de um show que acabará de ser cancelado. Eles não correram, não gritaram. Apenas observaram, e isso foi de alguma forma mais aterrorizante. O pânico pressionou o pedal do acelerador como um martelo. Eu voei por aquela estrada, sem parar, sem olhar para trás, até chegar à rampa de acesso à I-40. Não olhei para trás, não pude. A ideia do que poderia ter acontecido se eu tivesse saído do carro, se tivesse agido como bom samaritano, me dá calafrios. Naquele lugar isolado, a vida real era mais aterrorizante do que qualquer história de fantasma ou filme de horror poderia ser. Cerca de 10 minutos depois, senti um sentido cauteloso de segurança e parei. Minhas mãos tremiam enquanto ligava para a polícia, recontando todos os detalhes do encontro bizarro e assustador. Os policiais registraram meu depoimento e prometeram investigar. Mais tarde, eles entraram em contato com uma atualização que gelou meu sangue. Eles estavam cientes das atividades de culto na área, mas o que descobriram estava além do que eu temia. A apenas 200 pés de onde eu estava, encontraram os restos carbonizados de um corpo, vítima do que parecia ser um ritual sacrificial. A realidade do que eu havia escapado por pouco era um horror que me assombraria, um lembrete vívido da escuridão que se esconde nos cantos ocultos do mundo. Eles tinham mais perguntas para mim depois, pressionando por detalhes que pudessem ajudá-los a identificar as figuras na estrada, mas minha mente era um borrão. As imagens daquele dia eram uma confusão de medo e adrenalina. Eu não poderia fornecer nada que levasse a uma prisão. E assim, como você pode ter imaginado, aqueles membros do culto, aquelas figuras com as máscaras, simplesmente desapareceram no deserto, deixando para trás um mistério tão profundo e perturbador quanto a noite em que os encontrei. História 3. Há alguns anos, o telefone do meu irmão se tornou uma fonte de terror noturno todas as noites, como um relógio entre 2 horas e 3 horas da manhã. Seu telefone tocava, ele atendia a um coro de gritos e estática, um ruído tão perturbador que o deixava abalado. Então, permita-me aprofundar para lhe dar uma ideia melhor de quão aterrorizante foi essa experiência. Na primeira noite em que seu telefone quebrou o silêncio com seu toque agudo, ele foi despertado, o coração acelerado. O relógio brilhava a 2 horas e 17 minutos da manhã.
Hesitantemente, ele atendeu, apenas para ser recebido por sons infernais e gritos que não pareciam humanos e estática que parecia viva. Ele desligou rapidamente, com um suor frio cobrindo seu corpo, tentando se convencer de que era apenas um acaso, talvez um pesadelo. Mas o sono foi esquivo depois disso. Na segunda noite, aconteceu novamente. Os números digitais no relógio eram a única luz no quarto quando o telefone tocou, um lembrete flagrante de que isso era real. Ele recusou a ligação, a mão tremendo, mas tocou novamente instantaneamente, com um sentimento iminente de condenação. Ele atendeu e o mesmo ruído aterrorizante explodiu do alto-falante, gritos e estática se entrelaçando em uma sinfonia de medo. Era como uma cena diretamente de um filme de horror, exceto que não havia créditos finais para rolar, nem luzes para se acenderem e tranquilizarem a si mesmo que era tudo fictício. Noite após noite, as chamadas vinham, cada uma sendo um mensageiro pontual do medo. Ele tentou de tudo, bloqueando o número, alterando as configurações, até mesmo um novo telefone não parou o terror noturno. Era como se o que quer que estivesse do outro lado da linha não estivesse vinculado às regras usuais da tecnologia ou da razão. Era uma entidade implacável assombrando-o através dos fios e ondas da rede, um perseguidor fantasmagórico na era digital. E justamente quando ele achou que havia acabado, quando as chamadas haviam parado por uma noite, o silêncio seria quebrado mais uma vez por aquele toque temido. Ele tentou rastrear as chamadas, chegando a estranhos confusos que nada sabiam sobre os gritos. Desesperado, trocou de empresas telefônicas, obteve um novo número, mas as chamadas ainda o encontravam. O medo começou a se infiltrar em todos os aspectos de sua vida, uma sombra que persistia muito depois de as chamadas terem terminado a cada noite. Então, como a vida lançou suas curvas, ele perdeu o emprego e seu telefone foi desconectado. O silêncio seguiu, mas não acabou. Nossa mãe recebeu uma mensagem de voz em nosso telefone fixo, era o mesmo som arrepiante. Meu irmão, ao ouvi-lo novamente, estava fora de si de medo. Tentou retornar a chamada, mas desta vez o número estava fora de serviço. Tínhamos que fazer algo. Gravei o áudio e, com o coração pesado, fomos à polícia. Contei a história aos policiais, os meses de tormento, e lhes apresentei a gravação. O rosto de um policial ficou pálido, não por causa dos gritos, mas por reconhecimento. Um detetive foi chamado, um homem que carregava o peso de mistérios não resolvidos em seus olhos. Ele nos contou sobre um caso semelhante, outra pessoa assombrada pelas mesmas chamadas que um dia simplesmente desapareceu. Disse que éramos sortudos por as chamadas terem parado. Ele pegou cada pedaço de informação que tínhamos, mas não era muito. Saímos da delegacia com um sentimento de inquietação, sabendo que quem estava por trás disso ainda estava lá fora. Até hoje, o mistério das chamadas permanece sem solução. Os gritos ainda assombram os sonhos do meu irmão, e cada toque de seu telefone envia uma onda de medo através dele. Sou grato que as chamadas tenham cessado nos últimos 2 anos, no entanto, não consigo deixar de me perguntar sobre a força sinistra por trás delas. O que estava acontecendo? Quem ou o que estava fazendo aquelas chamadas? É uma pergunta que permanece sem resposta, uma história de fantasma que se tornou muito real para minha família.